CYRE3. Análise das ações de Cyrela. Afinal de contas, vale ou não a pena investir nas ações de Cyrela? Qual que é o preço-alvo dessas ações? Nesse vídeo daqui eu vou responder todas essas perguntas. Aqui é o Jansen e o objetivo desse vídeo é a gente fazer um checklist dos indicadores das ações de Cyrela para no final a gente concluir se vale ou não a pena investir nessas ações, atribuindo uma nota aqui no canal para as ações dessa construtora gigante aqui do Brasil. Beleza? Quer saber mais? Vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Pessoal, aparecendo aqui agora no cantinho para vocês, a gente vai primeiramente falar sobre a empresa, a Cyrela, e qual que é o seu diferencial competitivo, tá? Principalmente para quem não conhece as ações de Cyrela e a empresa Cyrela, tá bom? A Cyrela é uma incorporadora e uma construtora de imóveis residenciais sediada no estado de São Paulo, tá bom? Então a sede dela é lá, mas ela também atua aí em 16 estados, tá? E 66 cidades no Brasil e também na Argentina e no Uruguai. Então é uma construtora que já alcançou uma capilaridade grande aí, atingindo vários estados do país e também 2 países aí da América do Sul, tá? Dentre as suas principais obras destacam-se os empreendimentos na Faria Lima Financial Center, tá? Ou seja, na Faria Lima ali é a nossa Wall Street brasileira, né? A principal rua de investimentos do Brasil, tá? A JK Financial Center na mesma cidade, Le Parque Residencial Resort Salvador, o maior condomínio de luxo do Brasil, tá? Essa ação desse condomínio de luxo recebeu um prêmio de top marketing ali, tá? É bastante interessante a estratégia de marketing dela também, tá? Então ela é uma construtora brasileira que também não só constrói imóveis de luxo e de alto padrão, tá? Então ela também constrói outros tipos de imóveis focadas em outros públicos. É bastante importante a gente falar isso daqui. Beleza? Vamos agora para o primeiro indicativo que a gente analisa aqui no nosso canal, simplesmente o histórico de lucros. A gente sempre quer investir em empresas que lucram, a gente não quer investir em empresas que dão prejuízo, né? Então a gente faz uma análise aqui dos últimos anos ali, tá? O crescimento do lucro líquido de 17 e 2018, mais de 160%. De 2018 para 2019, mais de 8.000%. É um aumento de lucro gigante que teve nesses 2 anos aqui, tá? E 19 para 20, mais um aumento de 242%. Galera, a gente pode analisar aqui que nos últimos anos as ações ali, né, a companhia Cyrela tem um histórico de lucros excelentes, beleza? Então, quando a gente olha a correlação, né, de lucratividade das ações e também o preço da ação, a gente sempre vai achar ali, né, uma correlação interessante. Quanto mais a empresa lucra, mais o preço da ação também vai subindo, beleza? Ou seja, é um reflexo da geração de caixa da empresa. Analisando agora o endividamento, tá? A gente quer investir em empresas pouco endividadas, é ou não é? O indicador dívida líquida sobre o patrimônio líquido, 0,21%. Muito pequeno, tranquilo, endividamento controlado. Analisando a dívida líquida sobre o EBITDA, que é o lucro antes ali da depreciação, impostos e amortização, 0,62%. Ou seja, como o EBITDA é anual, praticamente ali com 6 meses de EBITDA dava para pagar todas as dívidas da Cyrela, tá? É uma dívida líquida de 1 bilhão 281 milhões de reais. A gente fala assim, poxa, uma empresa deve 1 bilhão, é muito dinheiro, né? Mas, olha só, de disponibilidade ela tem mais de 2 bilhões, de patrimônio líquido ela tem 6 bilhões. Então é uma dívida muito controlada, tá? É uma dívida líquida ali bastante controlada. A gente pode comparar também o endividamento com seus pares. Por exemplo, a MRV tem a dívida líquida sobre PL de 0,64, maior do que o da Cyrela, tá? A dívida líquida sobre EBITDA da MRV
3,86, muito maior do que a Cyrela, tá? E a gente analisa aqui na Mitre e também na EZTEC o endividamento negativo. Então elas têm mais disponibilidades em caixa do que dívida, tá? Então analisando a Cyrela, ela estaria ali no meio das ações. Ela não está com endividamento nem excelente igual a Mitre, por exemplo, e nem o pior endividamento, que é no caso aqui a MRV, beleza? Então é um endividamento tranquilão, controlado, tá? Analisando margens, a média da margem bruta dos seus pares deu 35% e a margem líquida 21%, quase 22%. A margem bruta de Cyrela 32,7% em 2020 e 47,85% em 2020. São margens bastante interessantes aí, tá, do negócio de Cyrela. Lembrando, a margem bruta mede a quantidade, né, do quanto uma empresa ganha com a venda dos seus produtos, e a líquida revela o percentual de lucro em relação às receitas daquela empresa. Por isso é bom a gente sempre analisar as margens do negócio, tá? Analisando o ROI, tá? A gente tem um ROI médio dos seus pares de 15,18% e o ROI de Cyrela atualmente está em 8,31%. Então o ROI dá para melhorar, tá? Porque o ROI, galera, é um indicador que mede a capacidade de agregar valor de uma empresa, tá? A partir dos seus próprios recursos e também do capital do investidor. Ou seja, a gente vai investir, a gente vai virar sócio daquela empresa, vai investir naquela ação. A gente quer que o capital seja bem empregado. Então a gente quer que o ROI seja interessante. A gente vê que o ROI médio dos últimos 10 anos de Cyrela é mais de 30%, enquanto o ROI médio dos seus pares é 15%. Atualmente o ROI de Cyrela está em 8,31%. Esse ROI dá para melhorar, beleza? Analisando o PL ou o EV/EBITDA, tá? Nesse caso aqui a gente vai usar o EV/EBITDA para analisar as empresas. A média do EV/EBITDA das empresas, dos seus pares ali de Cyrela é de 12,74 e o EV/EBITDA de Cyrela é 4,71. O que isso aqui indica para a gente? Simplesmente que as ações de Cyrela estão mais baratas, estão sendo negociadas mais baratas do que os seus pares aí na bolsa de valores, beleza? Analisando agora o valuation, a gente fez uma pesquisa aqui e achou o preço-alvo, tá, das ações de Cyrela, CYRE3, de R$ 33,00 para o final de 2021, revelando aí um upside interessante ante ao preço atual de R$ 21,50, um upside de 53%. Então, pessoal, sim, é um valuation interessante, apesar das dificuldades dos setores de construção civil, que a gente sabe que esse setor sofre bastante, como por exemplo o aumento do preço do aço, com o aumento da taxa de juros da economia e tudo mais. Porém, nos parece aqui, ante a esse preço-alvo da XP, um upside bastante interessante. O indicador opcional que a gente também analisa é a questão do dividend yield, tá? E principalmente nesse ano daqui é um dividend yield bastante interessante de mais de 12%, tá? É claro que a gente tem que sempre olhar o histórico de pagamentos de dividendos e nos últimos 3 anos tem pago aí mais de 6%. Também é um dividend yield bastante interessante. Então, se você está pensando em investir em ações que pagam bons dividendos, a Cyrela sim, apesar de ser uma small cap, sim, é uma boa opção aí, pensando nessa geração de renda passiva. Concluindo aqui, pessoal, a gente pode atribuir algumas notas para cada indicador que a gente passou aqui nesse vídeo, beleza? A empresa e o diferencial competitivo, eu dei a nota 9, tá? O histórico de lucros, 9, muito bom histórico de lucros a gente viu. O endividamento, vou dar uma nota 7, para ficar meio termo ali comparado com o que a gente viu. Margens, nota 10. As margens de Cyrela são realmente muito boas. O ROI, nota 7. A gente viu que o ROI dava para melhorar. A questão do EV/EBITDA, para indicar para a gente ali se ela está cara ou barata.
atribuir uma nota 10, porque é um EV/EBITDA realmente bastante interessante, tá? Ela está realmente mais barata do que as outras. E o Valuation, atribuir também uma nota 10 por causa do seu upside, dando uma nota final ali de 8,86 aqui no canal para as ações ali de Cyrela. Mas essa, galera, é a minha opinião. Qual que é a sua opinião? Dá uma pausa nesse vídeo daqui agora e atribui uma nota para cada indicador que a gente passou aqui agora no vídeo. E você atribui uma nota aí, fazendo uma média de cada nota atribuída para cada indicador. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo daqui. Agora eu vou fazer um convite para você. Imagine só que você quer identificar os períodos de queda no Ibovespa para proteger o seu patrimônio. Nesse vídeo daqui eu indico as ferramentas que você pode utilizar para identificar esses períodos de queda. Simplesmente um segredo revelado, tá bom? Vou deixar esse vídeo daqui que tem bombado no canal. Beleza? Um abraço, acessa lá e tchau!